Quero te convidar a ficar de pé e abrir sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 3, versículo 13 a 18. Diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre pelo seu bom procedimento e por meio de obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do alto, mas é terrena, humana e demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. No entanto, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça é semeado em paz pelos pacificadores. Amém, queridos? Amém. Irmãos, sentem-se e fiquem à vontade. Então, amados, nas últimas mensagens pregadas nessa carta, especificamente na carta de Tiago, abordamos bastante o tema da língua e os seus efeitos, tanto catastróficos como efeitos benéficos, A língua não serve só para o mal, pode ser usada para o bem. Falamos sobre o poder da língua. A língua é um fogo e a língua indomável, venenosa e contraditória. Até o versículo 12 foram 3 mensagens, Agora, a partir do versículo 13, Tiago muda de assunto, porque a carta de Tiago é assim, ele vem de uma temática, falando de um assunto, daqui a pouco ele dá uma reviravolta e entra em outro assunto. E às vezes tem comentaristas bíblicos que tentam associar ou dar um segmento de assunto de sabedoria com a questão anterior. Mas eu não entendo assim. Para mim, ele sempre bota blocos, e muda de assunto e não dá explicação a ninguém. E nem precisa, ele foi inspirado pela Espírito Santo. Então ele muda de assunto e passa a falar de sabedoria. Fala de coisas que vêm de Deus e também da terra. Porque ele vai tratar de contrastes aqui. Da sabedoria terrena e da sabedoria do alto. Da sabedoria de Deus e da sabedoria diabólica. Agora, o que é sabedoria? No pleno sentido da palavra. Basicamente, sabedoria é saber usar o que conhecemos. É praticar com sabedoria aquilo que aprendemos. Basicamente é isso. Até porque o conhecimento vem dos livros, não é isso? O conhecimento vem dos estudos. O conhecimento vem dos diplomas. Mas a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. Vem do céu. A pessoa pode conhecer muito e saber pouco. Entender de tudo, mas não saber resolver nada. Dizem que conhecimento é saber desmontar as coisas. E sabedoria é saber montá-las novamente. Tem gente que consegue desmontar tudo, mas na hora de montar não dá. Só Deus para capacitar e um pouco de conhecimento na área. Então, existem pessoas extremamente inteligentes. Isso nós sabemos. Pessoas capazes de programar computador, dissecar um átomo, domar uma pulga, como foi falado aí nos domadores de pulga. Pessoa capaz de domar uma pulga. Conhece tudo sobre matemática, física, química, história, mas que não sabem lidar com as coisas simples da vida. É lamentável. É um gênio, mas não resolve o problema. A grande verdade é que uma pessoa pode ser culta e tola, pode desvendar os segredos do universo, mas não conseguir se relacionar com as pessoas, não saber conversar com o filho e muito menos viver a dois com seu cônjuge. Quantos divórcios acontecem por causa disso? Sabedoria dentro do lar, dentro de casa. E como precisamos dessa sabedoria do alto? Se você tem, e eu tenho, falta, precisamos pedir, clamar, invocar, buscar, porque Deus é doador da verdadeira sabedoria. A pessoa, às vezes, é um gênio da lâmpada, mas em matéria de relacionamento é um fracasso. Tem conhecimento, mas não tem sabedoria. E a grande verdade, queridos, é que ninguém nasce sábio. Ninguém nasce sábio. Mas todos podem ter a verdadeira sabedoria, a que vem do alto, a que vem de Deus. E essa sabedoria
o próprio livro de Tiago vai falar qual é a fonte. É do alto e vem por meio da oração. Porque só pede sabedoria quem reconhece que é tolo. É questão de lógica. Só clama a Deus por ajuda aquele que reconhece que é fraco, é dependente e precisa. E ele nos dá, diz a Bíblia, gratuitamente, quando pedimos com fé, crendo que ele vai nos dar. Até porque a verdadeira sabedoria desce do céu como dom de Deus. E não é uma conquista humana. Repito, conhecimento você consegue com livros, com faculdades, né? Com tantos meios. Mas sabedoria vem do alto. Tiago 1,5 diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Se alguém tem, até que o contexto aqui é de sabedoria para passar provas, dificuldades, lutas, mas pode se usar no contexto dos problemas do dia a dia. Como precisamos de sabedoria. Provérbios 2, versículos 6 e 7 diz também o seguinte: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Então, Tiago começa esse tópico, aí no versículo 13, com uma pergunta interessante. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Versículo 13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Se eu fizesse essa pergunta nessa manhã, aqui, com certeza não teria nenhum arrogante e soberbo que levantaria a mão. Pastor, eu sou entendido, eu sou sábio. Não seríamos tolos o bastante para dizer que somos sábios e entendidos, até porque o verdadeiro sábio e o verdadeiro entendido sempre se acha um tolo ignorante, carente, dependente. Isso não é falta de humildade ou falsa humildade, mas o pleno conhecimento de fatos. Somos limitados e precisamos da ajuda do alto. Porém, para Tiago, a característica de alguém sábio e entendido aqui não está no discurso que ele faz e nem na eloquência do que ele tem. Porque tem gente, queridos, que hipnotiza as pessoas ao falar. Tem uma retórica invejável, uma eloquência é a arte de convencer pelas palavras. E as pessoas convencem os outros enganando. Então essa não é a marca. A pessoa pode ser sábio, entendido, ter um discurso muito bom, mas a prova verdadeira de se ele tem ou não sabedoria do alto é o estilo de vida que ele vive. É como ele vive. É a mudança no seu dia a dia, no seu caráter. É a transformação que o Espírito Santo fez na sua vida. É disso que Tiago fala. Se vocês são sábios e inteligentes, versículo 13, demonstrem isso vivendo o quê? Honradamente, realizando boas obras com humildade que vem da sabedoria. Ou seja, a sabedoria do alto. Existe a outra sabedoria, a terrena. Ou seja, Tiago está dizendo aqui que é a conduta de uma pessoa e como ela vive, ao invés da sua inteligência e o que ela sabe, que mostra que ela é sábia. Porque a pessoa pode ser um cabeçudo ou uma cabeçuda com muita informação, mas ser uma tola no dia a dia. Que Deus nos livre, nos ajude, nos liberte. Portanto, para Tiago, sábio não é aquele que é rico. Para Tiago, sábio não é aquele que é famoso. Não, mas aquele que é santo em caráter, profundo em discernimento e útil, às vezes, para dar um simples conselho para um filho, para um pai, para uma mãe, para um vizinho, para a glória de Deus. E a partir do versículo 14, aí, Tiago vai traçar aí um contraste entre dois tipos de sabedoria, que são totalmente diferentes. Dois tipos de sabedoria. Uma vem do céu, a outra da terra. Uma é uma sabedoria espiritual, a outra é carnal. Uma vem de Deus e a outra vem do diabo, dos demônios. Pô, pastor, mas o diabo dá, meu irmão. O diabo dá sabedoria, sim. Não a sabedoria de Deus, né? Mas dá. Tiago vai falar que dá sabedoria mundana, animal e diabólica.
A sabedoria humana vem da razão, enquanto a sabedoria divina vem da revelação. A sabedoria terrena, animal, diabólica, leva para o inferno, mas a sabedoria de Deus leva para o céu. Então há uma distinção dessas duas sabedorias. Sendo assim, Tiago começa primeiramente enfatizando a sabedoria terrena, animal e diabólica. Primeiro ele fala de coisa ruim, para depois falar de coisas boas. E é bom esse princípio, né? Geralmente em homilética, a arte de preparar sermões, se ensina isso. Quando tiver que falar, fala sempre primeiro de coisas ruins, para depois enfatizar boas. Se tiver que falar sobre céu e inferno, fale primeiro de inferno, depois fala sobre o céu. Primeiro, ele fala, né, aí no versículo de coisas ruins, versículo 14 a 16, acompanhe. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Ele está falando para a igreja dele, tá, queridos? Está falando para crentes. Se tens amarga inveja, será que tem crentes invejosos? Na igreja dele lá, ele talvez tinha detectado esse problema. Talvez. Então, nesses dois versículos, Tiago revela duas características de alguém com sabedoria terrena, animal e diabólica. Primeiro, essa pessoa tem em seu coração amarga inveja. Versículo 14, parte A. Se tendes amarga inveja. E lá no versículo 16, ele vai repetir a inveja de novo. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. Irmãos, a inveja já é um sentimento horrível. Imagine quando ela é amarga. E é o que o Tiago fala. Ele não fala só de inveja, mas de inveja amarga. Aqui é a junção do horrível com o detestável. Até porque a inveja mata. Sabia? A inveja mata. O primeiro assassinato do mundo aconteceu por conta de uma amarga inveja. Caim matou Abel por causa desse pecado. Abel foi recebido. A oferta de Abel foi aceita por Deus e a de Caim rejeitada. E por conta disso, ele matou Abel. E é o termo que se usa muito. A luz de Abel cegou os olhos de Caim. Irmãos, José foi para a prisão, foi jogado em um poço por seus irmãos por causa da inveja. A inveja é como um bumerangue. Vocês já viram um bumerangue? É um brinquedo que pode se tornar uma arma. Pode se tornar uma arma. Por exemplo, Amã tinha uma inveja amarga de Mardoqueu. Depois leiam o livro de Esther. É um dos livros espetaculares. Interessantíssimos. Mardoqueu era invejado por Amã. Amã chegou ao ponto de construir uma forca para ali matar Mardoqueu. Olha que coisa de doido. Mas esse plano diabólico terminou com Amã enforcado na forca que ele preparou para Mardoqueu. Esther 7,10 diz que enforcaram, pois, Amã na forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Efeito bumerangue. Ele mirou no outro e acertou em si mesmo. Ele fez a forca para Mardoqueu e ele morreu naquela mesma forca. Queridos, a inveja amarga é um dos pecados, ou foi um dos pecados do diabo, antes de se transformar em diabo. Ou seja, um dos pecados de Lúcifer antes de se transformar em diabo. Ele queria ocupar a cadeira que era de Deus, mas a Bíblia diz que ele foi expulso do céu, juntamente com seus asseclas, que se tornaram em demônios. Irmãos, existem pecados que fazem com que Deus se lembre do diabo. Existem pecados, guardem isso, que faz com que Deus se lembre do diabo. E um desses pecados é a inveja. O outro é o orgulho. Todo orgulhoso lembra a Deus o diabo. Todo invejoso lembra a Deus o diabo.
Por isso, Deus odeia a inveja e o orgulho. E mais, um dos pecados que levaram Jesus à cruz foi também a inveja amarga. Claro, fora os nossos próprios pecados. Mas o próprio governador Pilatos reconheceu que foi por inveja que os judeus, os principais sacerdotes, haviam entregado Jesus a eles, como está lá em Marcos 15, 10. Agora, quais as características de uma pessoa invejosa? Quais as características para ver como vai o nosso coração? Esse termômetro. Quais são? Que o invejoso geralmente não quer o que o outro tem. Na verdade, ele se entristece pelo que o outro tem. Ele se irrita ao extremo com o sucesso do outro. Ele é infeliz ao ver o outro feliz. A sua alegria me irrita, disseram uma certa feita para a Biana na escola. Eu sei que tanto você vive alegre. Ou seja, a alegria da minha esposa estava provocando um furacão no coração de uma sujeita na escola. Então, o invejoso é infeliz ao ver o outro feliz. Ele fica triste por ver o outro bem casado. Fica triste por ver o outro com carro. Fica triste por ver o outro namorando. Irmãos, eu já contei uma vez aqui, na minha juventude ainda não era de Jesus, não. Ainda sou tentado com a inveja. Todos são. Mas eu lembro de um amigo que ele comprou uma Brasília amarela. Gente, aquilo me deu um ódio, uma inveja, um sentimento tão terrível. Mas, gente, uma Brasília amarela foi suficiente para azedar o meu coração. Porque eu não tinha nem uma bicicleta. E ele já estava com a Brasília amarela. Isso é terrível. Corrói por dentro, destrói o ser humano. E nem era Mamonas Assassinas, como diz Biana aqui, a Brasília amarela. Era antes do Mamonas Assassinos. Então, queridos, Saul aceitou essa amarga inveja em seu coração. E se você tem acompanhado a leitura da Bíblia, você verificou com clareza as loucuras que ele cometeu. Começou tudo por causa da inveja, desse sentimento terrível. 1 Samuel 18, versículo 6 a 11, olha o que diz. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul. Foram ao encontro de Saul, mas celebraram Davi, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres, dançando e cantando, se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu no outro dia que um mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio de casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma harpa. E Saul atirou a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Antes de Saul tentar matar Davi, a inveja já tinha matado ele por dentro. Já tinha matado, já tinha destruído ele por dentro. Então, meu amado, nunca aceite esse sentimento de amarga inveja em seu coração. Repreenda isso como se estivesse repreendendo o demônio na vida de alguém. Já viu alguém expulsando o demônio? Tem que ser com autoridade. Faça isso com você. Se perceber que você fica triste com o sucesso do outro, repreenda, não aceite isso. Isso é doentio, é patológico, é terrível. É pecado. Até porque a inveja atrai demônios. Demônios, queridos. Esse sentimento mata. Pois antes de Saul ser atormentado por demônios, ele abriu seu coração para um sentimento de amarga inveja em relação a Davi. E o texto que lemos, você vê que logo em seguida ele estava ali já endemoniado. E morreu
endemoniado, buscou a feitiçaria, buscou ouvir a voz de Deus através de uma médium. Agora, sabe qual a grande verdade? A maior vítima da inveja é o próprio invejoso. A maior vítima da inveja é o próprio invejoso. Repito, a inveja mata. Tem até uma história interessante, grega, né, que fala de um homem que morreu por causa da inveja. E eu acho que até a história, a frase, a inveja mata, veio desse sujeito. Literalmente. Ele havia competido com seu amigo nos Jogos Olímpicos. Só que ele perdeu para o amigo. O ganhador, seu amigo, foi homenageado com uma estátua. Isso azedou o coração dele. Azedou, né? Ele ficou com tanta inveja, mas com tanta inveja, que decidiu derrubar a estátua que havia sido erigida no centro da cidade, em homenagem ao amigo que havia ganho dele. Sabe o que ele fez? Todas as noites, alta madrugada, ele ia até o centro da cidade, com uma talhadeira, ia quebrando, aos poucos quebrando a base da estátua. Depois de muitas e muitas noites perdidas, cortando aquela base, finalmente ele conseguiu derrubar o objeto. Só que a estátua caiu em cima dele e ele morreu. Moral da história: a inveja mata. Provérbios 14:30 diz que o contentamento dá saúde. Se contentar com o que tem, não é se conformar, mas se contentar, ser alegre, ser obrigado pelo que o Senhor me deu, dá saúde ao corpo. Mas a inveja é como câncer nos ossos. Ou, na linguagem médica atual, sarcoma osteogênico. Câncer nos ossos. Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus limpe nosso coração dessa praga. Em nome de Jesus. Porque, queridos, todos somos tentados. Só que tentação não é pecado. Tentação é o passarinho voando sobre a sua cabeça. Pecado é você deixar o passarinho fazer ninho na sua cabeça e jogar fezes na tua cabeça. A segunda característica de alguém com essa sabedoria terrena, animal, diabólica, é permitir em seu coração um sentimento contencioso ou faccioso. E facção não é nada de bom, né? O próprio termo, facção criminosa. É complicado. Facção, quando fala de facção, fala de gangues que brigam por territórios. E tem igrejas que têm facções, queridos, grupinhos. Pessoas que brigam por cargos, por posições. O termo traduzido por sentimento contencioso ou faccioso significa partidarismo, preferência. A igreja de Corinto tinha esse problema. Ali havia vários grupinhos. Havia pessoas que levantavam a bandeira de um em detrimento de outro. Havia 4 partidos, não políticos, né? Mas 4 partidos denominacionais, sei lá, dentro de uma só igreja. E Paulo censurou os 4, até mesmo um grupo que dizia ser do próprio Paulo. Uns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Cefas. Outros diziam, ainda, eu sou de Apolo. E tinha até os que diziam que era de Cristo. Faço parte dessa laia aí não, de homem não. Eu sou seguidor de Jesus. Eu não sigo homens, eu não obedeço pastores, eu não quero nada com igreja. Eu sou de Jesus. É o pior grupo. Se você não consegue honrar, respeitar, né, dentro de um princípio bíblico, o teu pastor, você não vai obedecer a Jesus nunca. Você não consegue amar e respeitar quem vê, como vai respeitar e amar quem não vê? 1 Coríntios 11:13. Paulo resolveu o problema dizendo, será que Jesus está dividido? Foi Paulo crucificado por amor de vocês? Ou vocês foram batizados em nome de Paulo? Claro que não. E Paulo censurou essas facções lá em 1 Coríntios 1:10, dizendo, irmãos, suplico-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Amém, queridos? Amém. Toda divisão, facção, coisa ruim, saia de nós em nome de Jesus.
E no verso 15, Tiago vai revelar qual a origem da inveja amarga e do sentimento faccioso. Ele vai dizer, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Os 3 adjetivos aqui, terreno, animal, diabólico, expressam propositadamente uma degeneração progressiva. É algo assim que vai, terreno, animal, é decrescente, por assim dizer. Terreno, animal, diabólico. Não tem nada de Deus, então a gente não pode querer nada que seja do diabo. Nada que seja dos demônios. Fora. Nós temos já 3 inimigos, o mundo, a carne e o diabo. Já basta. E mais inimigo dentro de nós. Esses 3 inimigos encontram-se inclinados, ou indicados aqui na sabedoria desse mundo que é terrena, animal e demoníaca. Portanto, amados, tenha em mente isso. Uma pessoa que pensa ser sábia e inteligente. Mas essa mesma pessoa que pensa ser sábia e inteligente, que talvez um dia levantou a mão para Jesus, porque talvez foi batizado nas águas, porque talvez participa da ceia mensalmente, mas ao mesmo tempo nutre em seu coração uma inveja amarga e tem sentimento faccioso, segundo a Bíblia, ela não é sábia e muito menos inteligente aos olhos de Deus. Não é. Não é. Ela pode estar sendo enganada pelo mundo, pode estar sendo enganada pelo seu próprio coração, que é enganoso, ou pode estar sendo enganada por demônios. E Tiago fecha esse assunto dizendo que onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa, no versículo 16. Ou seja, a origem determina os resultados. A sabedoria do mundo produz resultados mundanos. A sabedoria do alto produz resultados espirituais. Em vez de unir as pessoas, essa suposta sabedoria terrena, animal, diabólica, afasta as pessoas. Em vez de paz, ela produz confusão e contenda. Em vez de produzir companheirismo, por exemplo, a inveja não produz companheirismo. Não, ela produz conflitos nas relações pessoais. Em vez de produzir alegria com a alegria do outro, produz tristeza e amarga inveja. Porque, diz Tiago, onde há inveja, confusão, problemas intermináveis e todo tipo de coisa ruim, aí você vai encontrar o resultado de uma sabedoria mundana, humana e diabólica. Que Deus nos livre dessas patologias insanas e loucas. Que Deus nos livre de toda inveja e sentimento faccioso em nome de Jesus. Amém? Amém. Peça isso. Pastor, não tem nada a ver comigo. Eu estou imune a isso. Não seja desses. Fala, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não sou melhor do que aquele sujeito que tentou ou derrubou a estátua do amigo e morreu por conta disso. Não sou melhor que ele, não, Senhor. Meus pés são de barro. Meus pés são de barro. E a partir do verso 17, Tiago vai tratar agora da parte positiva, da bênção, da sabedoria que vem do alto, de Deus. Versículo 17, parte A. Mas a sabedoria que vem do alto vamos ver o que é daqui a pouco, ou seja, a verdadeira sabedoria tem origem divina. Ela vem do céu e não da terra. Vem de Deus e não dos homens. Amados, Biana orou aqui ainda agora. Salomão, ele era um tolo, mas pediu a Deus sabedoria, entendimento, e Deus fez dele um homem mais sábio da sua geração. Tem um desenho bíblico muito interessante, depois eu ver se qual, eu lembro vagamente, de Salomão antes de sabedoria. Ele não sabia resolver nada no desenho bíblico. É claro que a Bíblia não vai botar esses detalhes, mas o desenho botou isso com cores claras. Não sabia resolver nada, ele ficava todo perturbado. Mas quando Deus se revelou para ele e pediu a ele, deu ali uma proposta, peça o que você quiser, abriu um leque, um cheque em branco. Esse Senhor me dá sabedoria, me dá entendimento. Aí ele aparece já no dia seguinte, em que ele pede sabedoria, as duas mães que perderam, uma perdeu o filho, dormiu sobre ele, e a outra estava viva. E aquela confusão de como resolver o problema. E ele, com a sabedoria do alto, resolveu o problema com a sabedoria que Deus tinha dado a ele. Um desenho muito interessante e prático. Isso nos dá a entender que antes ele era um tolo.
mas Deus fez dele um homem sábio. Então, o cristão, ele olha para o céu em busca daquilo ou de tudo aquilo que ele precisa. A visão do cristão sempre está no alto. Ele depende de Deus. Tudo vem de cima. Esse deveria ser o estilo de vida do cristão, né? Às vezes pensamos tanto só nas coisas da terra, só aqui e agora, só nas conquistas e realizações. Não é totalmente pecado, queridos, mas se concentrar só nisso, você acaba perdendo o melhor de Deus para a tua vida. Por exemplo, nosso Pai está nos céus. Não é isso? Tá, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou lá em Mateus 6, 9, Pai nosso que está nos céus. Claro que ele é onipresente, está em todos os lugares. Mas a habitação própria dele é nos céus, diz a palavra. A nossa cidadania encontra-se também no céu e não na terra. Apesar de morarmos aqui, habitarmos aqui, a nossa expectativa maior é da glória. E Paulo já fala isso como um fato. Ele diz, Filipenses 3:20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nossos tesouros também devem estar nos céus, guardados, queridos, e não aqui na terra. Porque aqui, tudo vai ficar. Não, enterro a gente sempre fala o óbvio, né? E o óbvio tem que ser sempre dito. Ninguém leva nada. Ah, pastor, quer dizer então que eu não posso ter nada? Não. Mas é a plena consciência que você não vai levar nada. Estamos lá, meu cunhado partiu. Está com Cristo, eu creio. Mas ficou tudo. Até a roupa do corpo tivemos que preparar para ele. Levar de casa para poder botar. É um assunto difícil de ser tratado? Mas precisa ser falado. Lembrado, na verdade. Todos nós sabemos. Mas quando estamos no enterro, e geralmente é um lugar que eu tenho maior atenção para falar, as pessoas estão assim, ó. Porque é um momento delicado. É um momento difícil, de luto. E as pessoas estão sensíveis para te ouvir. Eu brinquei, meu cunhado não levou nada. Os calçados, roupa, tudo foi doado. Tudo. Nossos tesouros devem ser guardados nos céus e não na terra. Em Mateus 6, 19 a 21. Olha o que o Senhor Jesus nos ensinou. Não ajunteis tesouros na terra. Ô, pastor, juntar? Não, aqui está falando de ganância. Aqui está falando da pessoa que vive um frenesi entre juntar, conquistar. Mas igual eu já contei essa ilustração numa vizinha, um caso real, os dois comiam mal, os dois tinham pensão, tinham dinheiro bom, mas comiam mal, passavam quase fome, guardavam tintim por tintim. Primeiro foi o moleque que morreu, o marido que morreu, depois ela. Quando a sobrinha foi na casa, depois dos dois mortos, acharam uma bolada de dinheiro. Muito dinheiro. Não pagavam um plano de saúde, tinham condições. E tinham uma fortuna também guardada, mais, se não me engano, não sei se já uns 100 mil reais. E vivendo na miséria. Ganância. Podiam ter vivido bem. Podiam ter desfrutado, passear um pouco, distrair a cabeça, sair do tédio. A pessoa fica ali naquela loucura de acumular, guardar. E Jesus diz, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Pô, isso é tão atual. Mas ajuntai tesouro nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Se teu coração estiver aqui na terra, nos tesouros da terra, aqui terá tua vida. Nosso lar será eternamente no céu. Então tudo vem do alto. A ênfase é essa. Tudo vem de cima. Jesus disse lá em João 14, 1 a 3, não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver.
Quer palavra de consolo maior, queridos? Esse tipo de mensagem nos tira um pouco do terreno aqui do humano, né, do natural, e nos mostra a realidade celeste. Não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia em mim também. Eu vou preparar um lugar e eu vou voltar, disse Jesus. Eu vou voltar. Sendo assim, a esperança do cristão está no céu, seu lar eterno é no céu, seus tesouros estão nos céus, seu nome está também escrito nos céus. E para concluir, não vou esgotar o assunto hoje. O foco principal do cristão deve ser nas coisas do alto e não nas coisas aqui da terra. Colossenses 1, 3, versículo 1 a 6. Carta de Paulo aos Colossenses. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida em Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Que texto, queridos, que texto, que texto. Ganância. Às vezes o crente condena o outro que adora uma imagem, mas o ganancioso é idólatra como um adorador de uma imagem. Portanto, já que tudo na vida do cristão vem do alto, vem do céu, a sabedoria verdadeira também vem de lá. A sabedoria verdadeira vem de Deus. É disso que a palavra fala. Tiago 1,17. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes do céu. Amém?